Shalom, você que me assiste, seja bem-vindo a Voz de Israel. Vamos dar início a mais um programa Voz de Israel. Hoje o programa 558 da série Voz de Israel, prosseguindo no livro do Apocalipse, que é o estudo que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos abordar outro tema muito importante, que sem dúvida vai trazer informações que você jamais recebeu da parte de ninguém acerca dessas palavras que estão escritas neste texto do livro do Apocalipse, hoje estudando o capítulo 14, que vai falar de algo também importantíssimo, que eu sei que você que ama o Eterno vai gostar de assistir. Você é nosso convidado, não sai daí, porque dentro de instantes estamos de volta com a Voz de Israel, o programa que é feito sempre para mim e para você. Shalom, mais uma vez, seja bem-vindo a Voz de Israel. Vamos dar início ao programa 558 da nossa série, hoje no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Mas antes que entre nesse capítulo, vamos aprofundar um pouco mais o programa passado, onde falamos sobre a marca da besta, o 666, o número de homem, o número de pessoa, que realmente retrata um sistema religioso que fez de um homem Deus. O Deus no sentido de que o próprio Criador. Quando sabemos que não existe outro Criador, só existe um. A criação nasceu de uma só fonte. Está em todas as coisas que existem, ainda que elas todas não estejam nele. É uma coisa que só vai entender isso quem tem buscado o Eterno, quem tem estudado a sua palavra, quem tem se comprometido com ela, para poder entender o que é isso. O Eterno só mostra os seus segredos, revela os seus segredos a quem o ama. Amar a Hashem é andar segundo sua instrução, conforme os passos do ser humano que andou aqui em perfeição, ainda que não vista pela maioria das pessoas até hoje, em Yeshua Ben Yosef, que a igreja, o sistema romano, transformou em Jesus Cristo. E o programa de hoje você vai ver que isso tem todo sentido do que eu falei no programa passado, porque essa palavra ela se complementa, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, meate, assim nós vamos vendo o que eu estou mostrando, mas é preciso, como eu disse, buscá-lo. Se o buscares, ele se deixará achar. Se me buscares, disse o Eterno, eu me deixaria achar. E é assim que acontece. Você quer saber de alguém, busque esse alguém, sirva esse alguém, entregue esse alguém, de verdade, todo o coração, toda a sua alma, todo o seu poder. Você vai ver que se esse alguém lhe ama, porque ama de verdade, vai lhe mostrar as coisas que você não está enxergando. É simples dessa forma. Então, essa história do 666, do 666, como uma pessoa, fala realmente do ser humano criado por Roma para ser Deus, o próprio Deus. Isso é a adoração de mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas até hoje na Terra. E é impregnado. Isso não sai da cabeça de ninguém. Não sai. Se você não tiver um encontro verdadeiro com essa palavra que realmente salva, ela liberta e cura. Não tenha dúvida disso. A Davá do Eterno, a verdadeira palavra dele, ela é isso. É água limpa, pura, que torna você limpo, puro, como uma criança é, na sua total essência. Isso que a palavra está nos dizendo. Então veja que esse anticristo, que o povo aí fala, e toda religião que se mira na Bíblia ou no Corão, traz como um ser que é um homem, um ser humano, que é o vilão, o anticristo. Quando na verdade nós vamos ver hoje que não é por aí. Infelizmente quem lê letra, entende só letra. E a letra mata. Realmente a letra mata, porque ela cega as pessoas que estão cada dia mais cegas. A cegueira vai sendo progressiva, porque é uma lavagem, é uma cauterização da mente que a igreja, é claro, a trabalho de Hashem, fez para separar joio do trigo, separar o servo
fiel do que é infiel daquele que é apenas adorador de lábios, que não entende, não o respeita, não o teme, não respeita, não considera como seu Senhor. Porque ninguém é Senhor de quem não respeita. Ninguém é Senhor de quem não o respeita. Se você não respeita o seu chefe, seu pai, seu marido, aquele que está, a cabeça é o Rosh, a cabeça, você não pode considerá-lo como seu Senhor, como seu chefe, como aquele que cuida, que está responsável pela sua vida. Não, você não vai entender isso. É óbvio que não. E essa geração de hoje, principalmente, nos últimos dias, está mostrando claramente quem são, segundo a palavra que está assim dizendo. Então veja que esse número 666 representou o nome de pessoas, mas isso tudo dentro do sistema romano. E Roma realmente fez disso a verdade. O próprio Jesus Cristo criado pela igreja, que não é o da Bíblia, porque o Jesus Cristo que está escrito na Bíblia, o que está lá falado sobre ele, que está escrito sobre ele, as suas palavras são sem igual, sem paralelo, completamente dentro da instrução, da orientação, da missão que recebeu de seu Criador, que você conhece como Pai, para fazer, para cumprir e demonstrar. Porque ele veio, esse próprio Jesus Cristo está aí, na Bíblia cristã, em qualquer versão, diz que ele não veio revogar a lei, não veio anular a lei, mas veio cumpri-la, como ela deve ser cumprida, não conforme ensino de homens que se julgam dono da palavra de Deus e o próprio Deus. Porque a igreja fez isso. O Papa passou a ser o Deus. Ele era o que mandava em tudo. Os reis no passado tinham que pedir permissão ao Papa para fazer isso ou aquilo outro. Até o dinheiro, a igreja tinha que sempre recebeu das pessoas, de que tirava do roubo dos espólios, financiava a guerra também dos reis. Então tudo para casar, para enterrar, para nascer, igreja, ou não. Agora tudo isso com o propósito de separar o joio do trigo. O Eterno trabalhando assim, para que pudéssemos ser alcançados aqui nos confins da terra. Porque se fosse deixar para os judeus que receberam os oráculos, essa palavra, e que se acharam dono dela, exclusivamente dela, que o Deus da Bíblia é Deus deles, quando na verdade não é Deus deles, é Deus deles e de todas as pessoas que amam a sua Torá, que andam segundo a instrução. Não importa onde ela esteja, porque esse próprio Eterno, esse próprio Criador, espalhou o seu povo por toda a terra. Por toda a terra. Então não é exclusivo de judeus que moram em Israel, que é filho de mãe judia, especificamente assim, como assim eles se entendem. Isso não faz sentido nenhum, mas para a religião faz, porque o religioso, como eu disse, faz dessa palavra, a Bíblia, da Torá, um livro de religioso. Mas não é religião. Deus não tem religião. Deus não tem religião, não faz acepção de pessoas. Nunca fez, jamais fará acepção de pessoas, de seres que realmente o buscam. Porque se você é eunuco, se você é estrangeiro, se você é isso, aquilo, outro, se você o busca, você certamente faz parte do seu povo. Você é Israel do Eterno. Essa é a história que realmente quer dizer esse livro do Apocalipse. Está mostrando o livro do Apocalipse para que você possa realmente ter os olhos abertos e a mente aberta para enxergar, ver e enxergar, ouvir e entender o que está sendo falado e mostrado. E você viu também que Roma realmente herdou a Babilônia, a ordem sumo pontífice da ordem babilônica, que era dos imperadores, dos reis, começou no 103 até a segunda metade do segundo século, lá com o rei Atalos III em Pérgamo, onde nós falamos estava, e está a Bíblia dizendo que estava situado, está localizado o trono de Rassatã, ou seja, o trono de Satanás. Por quê? Satanás, Rassatã, é todo ser humano que anda contrário à instrução do Eterno, que não crê na Torá, que não crê no ensino de Yeshua Ben Yosef verdadeiramente, que não andou e não anda como ele ensinou a andar. Isso é o Rassatã, é servo de Satanás, anda com Satanás no seu coração. Como o próprio livro do Apocalipse fala no capítulo 2 e 3, que há judeus, há israelitas, há pessoas que se dizem judeus,
que se dizem israelitas, Israel do Eterno, mas na verdade são sinagogas, ou seja, são templos onde habita Satanás, Satã. Isso é o que a história conta, isso não é invenção, isso é história. Isso não é Bíblia, isso não é apenas Bíblia, isso é história. É só ler, procurar estudar, buscar isso, você vai entender o que é aqui falando. Se você quer saber mais sobre esse assunto de Babilônia, eu recomendo um livro que é fantástico, um livro de J.B. Carvalho, que eu recebi dele lá, na oportunidade que viajamos juntos para a Turquia, chamado A Bomba. A verdade pode ser explosiva. A Bomba. Você pode ver a capa do livro aí. A verdade pode ser explosiva. Então, leia, você vai entender mais sobre a história da igreja. O que a igreja fez e o trabalho da igreja, que infelizmente muita gente que lê isso não entende. Não entende. Mas no programa de hoje, nós vamos entrar num tema também muito importante, que você não pode deixar de assistir. E se você tem interesse em aprender do Eterno, não saia daí, porque nós vamos agora ler o capítulo 14, do verso 1. Então olhei e lá estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele estavam os 144.000 que traziam o nome dele e do seu pai na testa, escrito na testa. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. O som que eu vi era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles estavam cantando um novo canto dentro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia entender, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. E seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em seus lábios não se encontrou nenhuma mentira. Eles não têm defeito. A seguir vi outro anjo voando pelo céu com as boas novas eternas para serem proclamadas aos que vivem na terra. A cada nação, tribo, língua e povo, ele disse em alta voz: temam a Deus, deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes d'água, e as fontes de água. Outro anjo, o segundo, seguiu dizendo: ela caiu, Babel a grande. Ela fez todas as nações beberem do vinho da fúria de Deus por causa da sua prostituição. Outro anjo, o terceiro, seguiu-os e disse em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da fúria de Deus, derramado sem diluição no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre dentro dos santos anjos e do Cordeiro. Eu tenho certeza que você que leu esse livro, já ouviu do seu guru, do seu pastor, do seu profeta, seja quem for, que instruiu você sobre essa palavra, não lhe falou nada do que o texto está dizendo na sua realidade. Por quê? Porque é um texto, como sempre aqui falado, muito complexo, muito profundo, que está no Sode, não está no literal, não está no Psat, não está no Remes, não está no Drash, está no Sode. É cabalístico, é mistério, é esotérico, está além da compreensão natural do ser humano. Não vai entender. Isso aí é um texto fantástico também. Por quê? Porque o livro foi feito para isso, para ser mostrado apenas para quem de verdade tem intimidade com o Eterno, para poder entender o que está por detrás dessas letras. Você vê que João olha e de repente vê o Cordeiro no Monte Sião. Sião. E com ele estavam os 144.000, aqueles selados que nós falamos já, que tinha o nome na testa, que tinha o nome dele, do Cordeiro e do Criador de Hashem. É lógico que isso é realmente uma metáfora para falar de Sião. O que é Sião? O que é o Monte de Sião? Representa o que esse Monte de Sião? É um Monte de Sião que está lá em Jerusalém, onde surgiu a cidade de Jerusalém no passado, que é o primeiro lugar que se faz alusão a Jerusalém é Sião. Está falando disso. Está falando de Jerusalém, mas não Jerusalém, essa Jerusalém. Mas está falando da Jerusalém celestial. Lembre-se que Yohanan está em espírito na presença de Hashem, ouvindo as palavras saindo da boca do Cordeiro Mashiach para ele. Mas da parte de Hashem está nesse plano. Ele não está no plano terrestre.
144 mil selados aí, 144 mil. E tem o nome na testa. O que é isso? Nome. É o nome mesmo, tem um nome assim escrito na testa. É Machia, Hashem, é isso? Quem lê a letra vai achar que é isso, não é? Está falando que tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Hashem, que foi dada por Machia. E foi ensinada por Machia, vivida por ele. Por isso que Machia vem na frente. Que ele recebeu de Hashem e ele passou para aqueles que receberam essa palavra. Não está falando de 144 mil, assim, literalmente falando, como está escrito aí. Que muita gente acha que são as 12 tribos de Israel e aprende 144 mil. Que somando, multiplicando, dá 144 mil. Eu expliquei já sobre esse assunto, acho que do capítulo 11, né? Que fala sobre isso. Capítulo 11, deixa eu ver. 54 mil, que está relatado no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Se não assistiu o programa, se não entendeu, procure o programa que eu falei sobre isso, falando que quem são os 144 mil salários, falando daqueles que realmente, você vai entender agora o que eu estou afirmando, na continuação do texto. Porque ele fala bem claro, o Yohanan, falando que ouviu um som muito forte, parecia som de arpista, cantando um novo cântico, presta atenção, um novo cântico, que não podia ser entendido, não pode ser entendido por ninguém, a não ser pelos 144 mil. Não pode ser ouvido e entendido por ninguém, porque não está ao alcance de ímpios, não está ao alcance, não está nesses corpos, desses seres humanos, que não creem, que não andam segundo a lição de Hashem, pela boca de Yeshua, pelo testemunho de Yeshua, pelo seu caminhar, enquanto aqui esteve debaixo desse planeta, ainda que esse Yeshua, Jesus Cristo, porque você cristão entende que a igreja trouxe a palha, não tenha existido. Mas uma coisa eu sempre digo, nós estamos aqui para falar de Bíblia como um livro que você tem que crer, porque está escrito. Você não precisa ver para crer. Você primeiro ouve para você ver. Se você realmente é de Hashem, senão você não vai entender isso nunca. Então está explicando para ímpio, idiota, pessoa que tem a mente cauterizada, que realmente é nascida para fazer o que realmente é mal, porque a sentença determinou, e muitos seguiram esse espaço para fazer o que é contrário à palavra. Esse tipo de gente não vai entender isso nunca. Então esse cântico é só para os 144 mil. Quem são esses 144 mil? Aqui fala que são aqueles que não se contaram com mulheres. Quem lê essa coisa aí, o que é virgem? Quer dizer que esses caras eram virgens? Essas pessoas são virgens, nunca tiveram mulheres? É isso que você está lendo aí? Não contaminou com mulher? Não está dizendo isso. Primeiro que esse texto está aí, essa palavra virgem não foi colocada dessa forma. Isso é um arranjo, isso é uma colocação em consideração da igreja, pelo bispo Damaso com o São Jerônimo, e colocou essa história de virgem como se fosse sendo virgem. Na verdade, eram as pessoas que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes, suas vestiduras. Por quê? Não está falando de um ser virgem, está falando do exército de Israel, que é você, que você pertence ao Adonai Sevaô, o Senhor dos Exércitos. Você faz parte do exército de Sevaô, do Senhor dos Exércitos, de Adonai Sevaô, o Senhor dos Exércitos. É isso que está falando. Que não deixaram de priorizar a Hashem para viver na vida carnal com mulheres, porque os ímpios, os carnais, eles amam sexo, amam essa vida, prazer carnal. Mas nós que amamos a Hashem, priorizamos a Ele, de verdade. Pronto para entregar a vida, se preciso for. Você sabe que a única igreja que eu conheço até hoje, que proíbe casamento dos sacerdotes, o isolamento do homem e da mulher, é a Igreja Católica Romana. Salvo algumas exceções, que hoje pode tudo. Hoje tem todo tipo de igreja, tipo de seita, dentro das seitas, seja ela qual for, de qualquer religião, e são divergentes. Já tem igrejas que casam divorciados católicos, para entender que Ele é o nosso Senhor, que Ele realmente tem cuidado de nós. Ele é o nosso Shomei Israel que nos guarda. Então, esse texto falando disso, não está falando de virgem mesmo. Agora, por que está isso aqui também? No passado não casava ou não? Você viu a história de Henrique VIII, divorciado da sua esposa para casar com Ana Bolena. O Papa disse, não vou dar a Bourbon, você não vai casar, não pode. Aí surge a divisão, começa a quebrar a igreja. Igreja anglicana, aí vai por aí, calvinista, vai subindo até chegar, tá hoje,
nessas mais de 45 milhões, 45 mil placas evangélicas e por aí vai. Cresce isso de maneira geométrica. Religião. Homens, cada um querendo puxar para a sua sardinha, mostrar-se a melhor igreja, a melhor comunidade que serve a Deus que eles creem, que é o Deus da Bíblia, que na verdade não é. O Deus que eles creem não é da Bíblia, não pertence ao livro original. Ele não é hebreu, ele não é judeu, porque o Yeshua, o Ben Yosef, que foi transformado em Jesus Cristo pela Bíblia Católica Romana, ele é judeu. Ele sempre é judeu. Nasceu fisicamente como homem de uma mulher judia e de um homem judeu. E em Israel, não foi outro lugar. Nasceu de uma mulher judia e de um homem judeu em Israel. Não foi outro lugar do mundo, não. Foi lá. Então, para você entender isso, então, essa é a ideia. Que a igreja botou essa palavra de virgem porque os padres não casam. E porque os padres não casam, há motivos para o padre não casar, né? A celibatário tem a ver com santidade, que na verdade não existe. Os próprios padres, se você assistiu a série Isabel de Castela, Rainha de Castela, Isabel, Rainha de Castela, você vai entender. Os padres faziam sexo, os mosteiros, onde os padres ficavam, que prostitutas iam lá para fazer sexo com esses homens, que se diziam homens santos de Deus. Isso é ridículo. Mas o propósito final da igreja de colocar virgens aí é que a igreja cresceu o seu latifundiário, a sua riqueza, com isso. O cara não casava, geralmente eram homens ricos, morriam, e suas riquezas, suas terras ficavam para a igreja. Assim. Simples. Assim. Então, essa história de 154 mil é isso. A pureza de coração. Homens que foram considerados de lábios puros, sem mentira. Pessoas perfeitas. Como o Eterno é perfeito. Porque no reino de Hashem não habita imperfeição. No reino de Hashem não há entropia, há sintropia. Não há caos, há harmonia plena. Por isso, está falando do povo eleito, Israel. Esses 144 mil aí representa Israel, que pode ser você, pode ser eu, se realmente andamos segundo a instrução de Hashem, pelos passos de Yeshua, a Mashiach de Israel. Seguindo dessa forma. Não seguindo a Jesus Cristo, criado pela igreja, não que o Jesus Cristo, como falei no programa passado, seja essa besta, porque o que está escrito nesse livro está dizendo isso, não. A igreja fez dele a besta. Fez desse nome a besta. Fez desse homem a besta, um Deus homem. Para a igreja, para os dogmas da igreja, os pensamentos da igreja. Criaram esse homem, Deus, para andar segundo o coração da igreja. Que os sacerdotes, que os homens entenderam, claro, mais uma vez que abro esse esclarecimento, sobre o quê? A tutela, sobre a orientação, sobre a vontade, comando de Hashem, para separar joio do trigo, para que eu e você, ouvindo essas coisas, vendo essas coisas sendo mostradas, entender, isso faz sentido? É isso que Hashem é? Ele tem duas palavras? Deus é mentiroso? Deus não existe? Ou existe e é um ditador, é um déspota, um Deus malvado, que não tem amor? É isso que a maioria das pessoas entende. Ou não é assim que o trabalho bem feito, cumprido pela Igreja Católica Romana, por Roma, fez e tem feito até hoje? Porque se não fosse essa igreja, na permissão de Hashem, eu não estaria aqui falando para você e você também não estaria ouvindo isso aí. Este é o propósito de Hashem, para poder separar quem de verdade pertence a ele e quem não pertence a ele. Quem de verdade faz parte desses 144 mil ou pertence a essa turba que não pode ouvir, entender esse cântico. Não vai entender esse cântico. Não pode aprender esse cântico. É uma coisa fantástica. Até porque o texto diz que eles foram comprados. Nós somos comprados dentro da humanidade como primícias para Hashem. Para Hashem, pelo testemunho do Cordeiro. Nos nossos lábios não podem ter mentira. Não pode ter mentira. E somos perfeitos, como perfeito é o Eterno. Hashem, o Criador sai da terra. Ainda que, é óbvio, já falei isso aqui diversas vezes, jamais sejamos perfeitos aos olhos dos imperfeitos. Isso não tem menor sentido. Ainda que eles imaginem, eles não aceitam isso. Então, você não tem que viver a sua vida aqui para agradar
fulano, betano, ciclano. Não. Você tem que viver uma vida de testemunho para agradar ao Eterno, Hashem, pelo testemunho de Yeshua, Mashiach de Israel. Esse é o propósito da nossa vida aqui, da nossa passagem debaixo do sol desse planeta. Aí de repente ele vê outro anjo voando, falando em alta voz sobre umas boas novas. Essas boas novas que está falando aí, está falando de evangelho, muita gente toda boa nova é evangelho. Não está falando realmente do que o Eterno está revelando através desse anjo para o fim dos dias. O Apocalipse. E o texto é claro. Disse o anjo em alta voz: temam a Adonai, Hashem, e dele em glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe. Aí vem outro anjo, dizendo aqui: ela caiu, Babel caiu. Ela caiu, Babel caiu. O que é isso? Babel caiu. Babel, em hebraico, significa confusão, entropia. Tudo que é contrário à palavra do Eterno é Babel. A Babilônia, adoração politeísta a vários deuses, como assim a maioria das pessoas ainda hoje adoram a vários deuses. Porque quando você faz de um Deus que é 3, ou 2, ou vários deuses, como nas diversas religiões aí politeístas que ainda existem, você está sendo um ser que pertence a Babel. A confusão, a entropia, que sempre caminha para o caos. É o fim. Apocalipse. Essas boas novas falam dessa revelação. Por que isso? Porque a palavra diz, é claro, Babel, ela fez que todas as pessoas que são adversárias, são contrárias, andam com o espírito de Satã contrária à Santa Torá, a instrução do Eterno para a vida, beber do vinho da fúria do Criador. Beber do vinho da fúria do Criador por causa da sua prostituição. Aí quem lê letra está falando que é a prostituição, porque sexo, prostitutas, a prostituição, na palavra do Eterno, não se limita apenas a adultério, a fornicação, a sexo casual. Não. Quando você trai a Hashem, se você anda segundo o que é contrário à palavra de Hashem, você é um prostituto. Você adora a besta, o sistema. O sistema está ligado ao Deus homem, que pode ser o Jesus Cristo que a igreja se trouxe a ideia, porque fala de Jesus Cristo que a igreja trouxe a baila, mas também fala do próprio Yeshua, como besta, por bestas que fazem dele o próprio Deus. É prostituição. Isso é andar contrário à palavra do Eterno. É só falar dele da boca para fora. Não entende, não conhece de verdade a Hashem. Nunca ouviu, nunca o conheceu. Porque não obedece aos seus mandamentos. Você viu que no programa passado falamos sobre isso, né? A igreja do Eterno é aquela que obedece aos mandamentos de Hashem e andam segundo o testemunho de Yeshua, a Mashiach de Israel, que não ensinou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que andou de acordo com a Torá, da maneira que a Hashem orientou, e não com a orientação de homens, teria havido por outros homens como sábios e entendidos, iluminados, não. Ele cumpriu a missão que seu Criador deu, o seu papai deu, aquele que deu origem a ele, como deu a mim e a você. Aí vem o cálice completo da ira de Hashem. A ira de Hashem aí é realmente a revolta, a indignação, é a justiça que ele vai fazer contra quem merece. Contra quem merece. Porque não é que ele vai fazer a justiça porque ele está fazendo a justiça. É porque que você plantou, o que eu plantei, nós vamos colher. Colhemos e iremos colher até o fim. Se planta o que é bom, segundo a Hashem, você vai receber o que é bom, segundo a Hashem. Se você planta o que é mal, segundo os olhos de Hashem, você vai receber o que é mal, segundo os olhos de Hashem, naturalmente, porque a própria natureza, que muita gente tem o próprio Deus, para você receber. Você está fazendo por onde? Não é que Deus realmente vai castigar você, como muita gente entende que Deus castiga. O castigo de Deus é isso. É você fazendo a sua parte para receber o que você merece. Bênção e maldição. Bênção e maldição. Você escolhe. Quer vida e bênção ou quer morte e maldição? Você escolhe. É isso que a Bíblia fala, do começo ao fim. Oferecer a oportunidade de você voltar ao estágio de varão, o estado de varão perfeito. Para ser perfeito,
está incluído nesses 144 mil selados. Está entendendo? E continuando o programa de hoje, para terminar, vamos ler ainda nesse capítulo, o capítulo 14, lendo do verso 13 ao verso 20. A seguir ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, quão felizes são os mortos que expiram unidos ao Senhor, de agora em diante. Sim, diz o Espírito, agora eles poderão descansar de suas lutas, porque suas realizações as acompanharão. Então olhei, diante de mim estava uma nuvem branca, alguém parecido com um filho de homem estava sentado sobre a nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. O outro anjo saiu do templo e bradou a quem estava sentado sobre a nuvem: comece a usar a sua foice para cortar, porque o tempo da colheita chegou. A safra da terra está madura. O que estava sentado sobre a nuvem usou a foice da terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo celestial. Ele também empunhava uma foice afiada. Então saiu do altar outro anjo encarregado do fogo. Ele bradou ao que tinha a foice afiada: use a foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e as lançou no grande lagar da fúria de Deus. O lugar foi usado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, a distância de 300 quilômetros. Sem dúvida, mais um texto altamente complexo, que quem lê a letra não vai entender nada, vai ver o que está no literal, que não tem nada a ver com o que o texto realmente está dizendo. É fantástico essa palavra do Eterno, para quem pode realmente ler e enxergar, ver e enxergar, ouvir e entender o que está sendo falado. Veja que aí aparece outro anjo falando: quão felizes são os mortos, aqueles que estão descansando no Eterno. Porque tem que descansar no Senhor de verdade. Descansar no Senhor é esperar nele, é confiar nele, é viver segundo a sua instrução. É isso. Então, essas pessoas que estão descansando aí no Eterno são quem? O que está escrito anteriormente, os 144 mil selados. O povo de Israel, povo santo, nação separada, porque na sua boca não tem mentira, não tem falsidade, no seu coração não há maldade, não há adultério, não há roubo, não há assassinato, nada, não há nada de mal no coração desses seres, como é o coração de uma criança, inocente de verdade. Que mal faz uma criança de maneira consciente? Não existe. A não ser a natureza que está no DNA de cada ser humano, que já nasce carregado com essa índole, que tem que ser restaurada. Esse é o trabalho da instrução, da Torá, instrução para a vida, para quem a busca, porque a buscando encontrará Hashem, purifica a sua alma de volta. É isso? Então, essas pessoas que estão descansadas. Acabou as atribulações, acabou a passagem para esse mundo da dor, sofrimento e morte. Você agora está de volta ao mundo perfeito que Hashem criou para você, antes que tudo existisse no céu e na terra. Essa é a verdade. Ele fez o Shabat, ele fez o Yolam Rabá, que é o descanso dele, que é o mundo do descanso para todos, o descanso dessa vida que temos aqui nessa terra, para voltar à vida de alegria, regozijo e preciosidade, que é isso que o Eterno tem para aqueles que o amam de verdade. Isso porque as realizações que nós aqui praticamos, de acordo com a instrução de Hashem pelos pais de Yeshua HaMashiach de Israel, nos acompanha de volta para casa. Isso é uma coisa fantástica. Aí ele vê outro anjo aí falando de um ser parecido com um ser humano, um filho de homem, sentado numa nuvem, com uma foice na mão. É lógico, isso é óbvio que isso é uma metáfora, que está falando de quem? Do Mashiach de Yeshua. Porque ele veio com essa função, plantar a semente de Hashem no coração das pessoas e fazer a colheita. Está falando da colheita daqueles que realmente ouviram a sua voz e seguiram os seus passos. Como está escrito no Evangelho de Mateus, Mataio. Esse é o Mashiach que veio fazer a colheita. Passar a foice. Já está maduro os frutos. Nós fomos treinados, fomos testados, provados e aprovados.
Está fazendo a colheita. Passou a foice. Está colhendo. É isso que eu estou dizendo, não está falando outra coisa. A pessoa que não tem entendimento, não vai entender isso nunca. Que não estuda, que não tem discernimento para essas coisas, que se alguém não falar, não ensinar, vai aprender isso onde e quando? Da boca do pastor, que só repete o que está escrito, que estudou teologia sistemática, que vive de religião. Não vai entender isso nunca, desse tipo de gente. Jamais. De profeta e da profetada, não. De falso profeta que dá profetada, não. Então, o que estava na terra, de bom, maduro, pronto, foi trazido de volta, que é os 144 selados. Está falando da mesma coisa, está reiterando o que foi falado. Agora veio outro anjo, saiu outro anjo agora, de onde? Do tempo celestial, porque é isso que João está vendo, o tempo celestial. E esse anjo também tem uma foice. Uma foice. Agora essa foice não é para trazer de volta, é para exterminar, é para eliminar a humanidade pervertida, corrompida, perversa e maligna que está cada dia mais crescendo de forma geométrica debaixo do sol desse planeta, que precisa ser exterminada por completo e será queimada. Essa foice está falando do fogo que vai consumir toda essa raça maldita, perversa, corrompida e é a foice da fúria, é a foice que vai matar, fazer o sangue dessas pessoas derramar sobre a terra, que vai chegar à altura dos freios dos cavalos. Onde é que fica o freio do cavalo? Na boca dele. Veja a altura, a quantidade de sangue, o volume de sangue, de morte, que se apresenta a morte derramado sobre esse planeta, que será queimado, extinguido, exterminado por completo. É isso que o texto está dizendo, falando do fim. Realmente uma história fantástica, tremenda, maravilhosa, que infelizmente não é para todos. Está para todos, porque quem sabe ler, vai ler. Agora entender o que está lendo, ouvindo, ver o que está vendo, enxergar o que está vendo, é outra conversa. Espero que você tenha entendido o que aqui foi mostrado a você no programa de hoje. E como de sempre, graças a Hashem, estamos terminando o programa Vai Israel. Hoje o programa é 558. Toda Rabadonai, Elohim Melech Rolam, Adonai Malaquida, me chamar. Muito obrigado, nosso Deus do Universo, Deus do céu e da terra. Toda Rabá, Shev Yeshua, Mashiach de Israel. Obrigado por Yeshua, o Mashiach de Israel. Toda Rabá, toda Rabá, toda Rabá. E você que tinha o programa, nosso Toda Rabá, muito obrigado pela sua presença conosco mais uma vez. E que você receba, como de sempre, desejamos a você e a sua família uma Shavuot, uma semana de bênção. E receba também, logicamente, a Shalom Me Adonai, quer dizer, a paz que vem de Adonai. E você que hoje a casa está perdendo, foi achada, certamente está lembrando e vai mandar o Shabbat que está mais uma vez chegando, nos levando de volta para nossa casa. Assim sendo, letra ótima, quer dizer, até logo, e ela vai. Tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.